Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Parece que até que eu estou começando a fazer o vídeo como eu iniciei no dia 26 de junho, né? Que eu estava nos quartos, estava de joelho e agora também eu estou aqui. Irmãos, aqui é um tanto corrido, né? Eu devia ter gravado o vídeo mais cedo, mas infelizmente a correria foi grande. Eu tive que fazer um culto aqui com os senhores. Em seguida a gente foi tomar café e fazer o nosso jejum, né? Melhor dizendo. E aí as atividades não pararam. Eu tentei até então dar uma subtraída aí no tempo em algum momento para poder estudar a lição, coisa que não aconteceu. Eu confesso que eu tô com sono, mas é uma satisfação, sabe? Quando a gente vem aqui para ministrar a palavra de Deus, a gente conversa com Deus e Ele nos abre a mente, é fantástico. O assunto de hoje, irmãos, fala do trabalho como uma bênção. Eu me lembro agora de uma música antiga de um cantor chamado Jackson do Pandeiro. E entre tantas músicas, uma das músicas antigas da década de 60, talvez até da década de 50, uma delas era Trabalho Não Se Fez Pra Mim. E essa música dizia assim: trabalho não se fez pra mim. Aí o refrão dizia preguiçoso. Aí ele repetia: não se fez pra mim, preguiçoso. Aí ele disse: esse sujeito não foi feito para mim. Sabe, irmãos, o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho demonstra, na verdade, a utilidade que Deus nos concedeu para desenvolver o nosso intelecto, a nossa força física. Lembrando que quando Deus colocou Adão no jardim, o texto sagrado nos diz, no capítulo 2, verso 15, que ele colocou ali para o lavrar e o guardar. O lavrar tem a ver com trabalho, ou seja, você vai cuidar dele, fazendo com que ele sempre seja mantido assim. E a gente fica pensando assim, poxa, por que Deus pediu para que houvesse uma manutenção no lugar perfeito? O trabalho sempre foi e sempre será uma bênção, não só na época de Adão, como também na época de hoje, mas de forma especial na época da frente também. Então nós entendemos o seguinte: o trabalho que Deus nos concedeu é verdadeiramente uma bênção para os nossos desenvolvimentos. No texto de Eclesiastes, o sábio diz assim: o que tiver a fazer, faça-o com força, porque para onde você vai, não há trabalho nenhum. Ou seja, eu entendo que todos aqueles que hoje vão precisar reivindicar pelos seus bens, pelos seus benefícios, eles têm que, com certeza, terem trabalhado. Só aqueles irmãos que nascem em uma condição de ser herdeiro, e o que eles herdam, tudo é para eles. Bem, se ele tiver uma herança suficiente que dê para alimentá-lo durante todo o tempo de sua vida, até a volta de Cristo, vá em frente. Mas nós somos como uma névoa, né? Nós estamos aqui e depois não podemos estar. Então, em meio a essa situação, o ideal é sempre fazer um plano com Deus, para que essas coisas não aconteçam. E aqui, eu queria encerrar dizendo o seguinte para você: o trabalho é uma bênção de Deus para nos desenvolver o nosso intelecto, como eu falei, a nossa parte física, e para nos deixar com menos possibilidades de pecar. Lembra daquela frase que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Sodoma e Gomorra era chamada de uma cidade cheia de ociosidade, de acordo com o livro de Ezequiel. E a gente tem que ter cuidado com isso. Agora eu fiquei na dúvida se era Ezequiel ou era um dos profetas menores, mas eu vou conferir depois para lhe passar com mais precisão. Em suma, irmãos, eu quero fechar aqui a lição de hoje, levando em consideração que o trabalho fará parte também do mundo vindouro. O texto sagrado nos diz assim: e plantarão vinhas e colherão do seu fruto, edificarão casas. Então vai haver plantio na nova terra, como também moradia a serem construídas. Eu entendo, irmãos, que Deus ele é muito perfeito e tudo que ele faz é unicamente para o nosso benefício. Eu aqui quero dizer para vocês que vocês possam aguardar com alegria e ter a convicção de que o trabalho, na verdade, é uma bênção aos olhos de Deus. E aqueles que vivem pela bênção do seu trabalho, Deus os recompensará ricamente. Então pense, não é a inatividade que lhe garante uma vida de desenvolvimento, mas é uma vida contínua de atividade
que amadurece a sua mente, amadurece o seu físico e lhe habilita para as bênçãos maiores. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo. E antes de fazermos o fechamento, eu gostaria de fazer com vocês mais uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos. Nos ajuda a colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida em todos os sentidos. Que possamos saber que o Senhor é o primeiro e o melhor. Dá-nos a Tua bênção, perdoa nossos pecados, concede-nos uma noite com a Tua paz e a Tua bênção e nos habilita para sermos sempre úteis em Tua causa, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Ele lhe guarde e lhe conceda a sua paz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Até logo.